Estamos de volta. O assunto de hoje é mediação e arbitragem condominial. No primeiro bloco já esclarecemos o que é mediação, o que é arbitragem, o que é feito na esfera pública, o que é feito na esfera privada. E agora a pergunta que muita gente tem. Foi decidido na esfera privada. Pode ser contestado na esfera pública? E se pode, o que acontece? Muito bem. Em regra, não. Em regra, a decisão arbitral é definitiva, final, e não há recurso dela. Ela é dada e as partes aceitam. Vamos explicar um pouquinho por que essa definitividade é até lógica no esquema determinado pela lei para a arbitragem. Porque as partes escolhem o juízo arbitral. Ele não é imposto, como é o caso no judiciário, através de uma distribuição. As partes é que escolhem quem será o árbitro, o juiz arbitral. E uma vez escolhido, pressupõe-se que elas confiam nele e o que ele vai então decidir seria algo correto para as partes. Porém, às vezes, a lei excepciona a possibilidade de haver uma extinção ou uma anulação da sentença arbitral. Tá. Em casos expressamente previstos na lei, é possível, então, que as partes entrem no judiciário pretendendo anular a sentença judicial. Mas com uma motivação já prevista. Uma motivação muito forte. Por exemplo, alegando suspeita do juiz, do árbitro, Sim, do perito né? arbitral. Alegando, então, que ele era amigo de uma das partes, por exemplo, são hipóteses. E aí seria anulada essa decisão. E que aí justificaria, já que a decisão arbitral baseou-se naquele laudo arbitral, tendo sido ele feito por alguém suspeito, ele então seria anulado e haveria novamente uma nova decisão arbitral. Isso, então, poderá requerer não só a substituição do juiz, como a substituição do perito e assim por diante. E caberá ao judiciário decidir se é caso realmente ou não de suspeição do perito arbitral e se é o caso, então, de anular ou não a sentença arbitral. Então, veja bem, as hipóteses de possibilidade de alteração ou de reversão da sentença arbitral são taxativas na lei e dependem de haver fundamentação plausível para tanto. Eu vou até insistir um pouco, tirando esses casos de, vamos dizer que poderia ser até considerado fraude, alguma coisa nesse sentido, se a pessoa é amiga, se tem um motivo muito forte para anular, não teria a possibilidade de anulação. Não. Porque existe A regra é essa, não há alteração, e é na definitiva. prática acontece, porque existe desculpa insistir na pergunta, porque existe um conceito, que eu não sei se é verdadeiro ou não, de muita gente fala assim, no Brasil tem um problema, o juiz depois ele decide como ele quer. Então existe esse pré-conceito ou preconceito em termos do juiz. Por isso que eu estou insistindo um pouco nessa pergunta do determinado, depois como que o juiz vem, se não tem uma motivação como essa que a senhora citou. Ele simplesmente se recusa e não faz. E continua com aquilo Isso pode abranger outras hipóteses. Eu estou levantando uma que talvez seja mais fácil de ser lembrada, mas existem outras. Por exemplo, quando o juiz judicial do Poder Judiciário se dá por incompetente para julgar aquele caso. Exemplo, um caso em que as partes elegeram como foro arbitral uma cidade, Belo Horizonte, por exemplo, uma cidade fora de São Paulo, e de repente vem pleitear a ação rescisória no foro de São Paulo. Não havendo justificativa para tanto, o foro de São Paulo se dá por incompetente. E fora a competência da matéria, isso então teria que ser, em princípio, decidido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais. Sim. E assim por diante. Há uma série de fatores que precisam ser aí congruentes, não só à luz da regulamentação dada pela lei da mediação, como também à luz da regulamentação, nesse caso complementar, do próprio Código de Processo Civil. Perfeito. Pretel, existe, sempre falam, o síndico ele precisa ser mediador, mas a gente está falando, quando se fala isso, a pessoa mediadora, né? E não mediador formado. O síndico pode ser
deve ser um mediador como pessoa mediadora e pode ser um mediador como profissão também? Pode. O síndico pode ser um mediador, não tem impedimento nenhum. Qualquer pessoa pode ser mediadora. A lei não veda qual é a sua profissão de origem. E num caso de um Não. conflito, Então, aí, no condomínio onde no esse- condomínio onde está. Isso. Já levantaram, é ético, não é ético? O princípio, um dos princípios da mediação é que você escolhe quem vai ser seu mediador. Sim. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para que as pessoas visualizem. Eu estou num conflito com ela, eu moro no 13, na unidade 13, ela na 14. E aí, nós sabemos que o síndico Ricardo é também mediador. E nós, olha, nós estamos, mas o síndico, ele não é, ele é uma pessoa imparcial, ele não tem problema nenhum. Vocês estão validando o Nós síndico? estamos, é a vontade das partes que impera. Se eu não quiser participar de uma mediação, eu não tenho obrigatoriedade. Perfeito. Tá? Então, assim, não, o síndico não pode. Eu acho que ele não só pode, como deve, inclusive aprender as técnicas, ainda que ele não queira ser um mediador full-time, vamos dizer assim, porque ele chame alguém de fora, um mediador de Isso. fora, para o seu condomínio, ele tendo as técnicas todas, aprendido Porque ele as técnicas... ele vai estar executando no dia a dia, né? Porque um Ele síndico, evita. ele é um mediador, Ele né? é um mediador nato, né? Se ele não for um mediador nato, o condomínio pega fogo, como muitas vezes a gente vê que acontece. Condomínios conflituosos o tempo todo, né? Ana, quem quer ser mediador, o que ele precisa fazer? Que curso ele precisa fazer? Ele precisa fazer um curso de capacitação para poder atuar. Esse curso, ele tem 40 horas de horas teóricas no mínimo e depois mais 60 horas de estágio para que ele possa atuar como mediador judicial. É isso que ele tem que fazer. E se eu quiser também ser árbitro, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer um curso também de capacitação para poder saber todos os métodos alternativos de soluções de conflitos. E depois deriva para a pessoa... Para arbitragem. Segue para arbitragem. Segue para arbitragem. Doutora, um pouco antes a gente falou sobre conflitos entre vizinhos, né? E o síndico não tem problema, nesse caso exemplificado, de ele ser um mediador, porque não tem o condomínio envolvido como parte. Agora, num caso onde o condomínio pode ser envolvido como parte, ele não deve participar como mediador ou como árbitro, correto? Correto? Não deve, não pode. Não pode. É Tá. um impedimento mesmo. Por quê? Porque o condomínio, nesse caso, é uma das partes. Sim, E como parte, ele será representado provavelmente pelo síndico. sim. E o síndico, sendo representante da parte, o condomínio é uma pessoa inexistente, então Sim. tem que ter alguém fisicamente existente para representá-lo. Se ele é representante do condomínio, ele não pode atuar como mediador. Haveria um conflito de interesse, por Haveria exemplo. exatamente um impedimento natural até para isso. Na Pode. verdade, a parte, então, teria que comparecer, o condômino que está brigando. Exemplo, uma ação de cobrança de taxas condominiais. Então, é o condomínio cobrando o condômino que está inadimplente. Sim. E para isso, o condômino deverá ir acompanhado do seu advogado. O condomínio deve estar representado pelo síndico, se necessário até pelo advogado do condomínio, que geralmente é da imobiliária. Sim. E aí o mediador estará atuando, cuidando daquele conflito e ajudando as partes a buscarem uma solução consensual, por Perfeito. consenso, por acordo. A gente estava conversando aqui fora do ar, uma coisa interessante que a senhora falou foi a presença desse advogado, da administradora, ela é muito importante porque muitas vezes o mediador não tem o conhecimento amplo daquele condomínio, da regra, do regulamento interno, da convenção, e o advogado está ali também para ser consultado e apontar o que pode ou não pode ser realizado em termos tanto legais, né, por exemplo, da lei condominial, quanto da lei menor, que seria a convenção regulamentar daquele condomínio, correto? Isso mesmo, Ricardo. Você tem razão, porque o conflito condominial, ele tem essa especificidade. Por trás dele está uma regulamentação, não só da lei civil, não só da lei de condomínios de modo geral, mas também da convenção de condomínio daquele prédio em particular. Sim.
E ninguém melhor do que o advogado do condomínio, que geralmente é o advogado da administradora, mas não necessariamente, ele conhece quais são as regras. Então, ele poderá dar, cumprindo o seu papel de assessor jurídico, como ele é advogado, ele então estará orientando as partes e o próprio mediador nos podes e não podes. Vou pegar um gancho e chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, que quer guerra, que quer briga e que não quer conciliar. O conflito, ele é inerente do ser humano. O conflito é positivo, sem conflito não há crescimento. Mas conflito não quer dizer briga. O conflito tem que ser buscando a solução. Então hoje você que quer toda hora entrar com processo, quer buscar uma guerra interna com um vizinho, com um condomínio, não é o caminho. Vamos conflitar pacificamente em busca da solução, usando a mediação, a arbitragem e os demais meios que estão à disposição da população e com desembargadores e tribunais já fortemente atuando em todas as direções para que a máquina pública seja um pouco esvaziada, não fique na fila para solucionar em 2, 3, 4 anos e que vocês consigam solucionar de maneira rápida e eficaz. Doutora, primeiro, muito obrigado pela sua visita, comparecimento, um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho que você vem executando. Espero que volte outras vezes no nosso programa. Muito obrigada, uma honra muito grande, Ricardo. E espero que você, com essa colaboração que você dá à mediação, e tanto a mediação quanto a arbitragem, através da divulgação e do seu programa, que você consiga atingir o maior número de pessoas, mudando a mentalidade para uma mentalidade pacificadora. E cumprimentar também a minha querida aluna Ana, que tem se desempenhado muito brilhantemente, de uma forma vanguardista, vislumbrou a necessidade e a utilidade da mediação condominial para a sociedade, de um modo geral, realmente o maior centro de conflito, um dos maiores centros de conflito, e que tem sido aí, tem desenvolvido de forma brilhante a sua atuação. Tenho também muito orgulho dela e quero que continue também, brilhando cada vez mais. Muito obrigado. Doutora, você já me convenceu, hoje eu sou um divulgador da mediação e arbitragem, esse trabalho que você vem realizando no Brasil todo. Vai para a Espanha agora, né? Como foi escolhida, queria que você falasse só um pouquinho para a gente encerrar sobre esse fato de você ser escolhida a representante brasileira, um pouco dessa sua ida para a Espanha. O meu trabalho é o Fórum Internacional de Mediadores Profissionais, que vai acontecer agora em Córdoba, na Universidade de Loyola, e o meu trabalho de mediação em condomínio foi um dos selecionados para ser apresentado lá. Bacana. Então agora, o fórum vai ser do dia 14 ao dia 18 de março, e nós vamos representar o Brasil falando de pacificação, não de guerra, como nós temos visto nos jornais hoje, né? Então nós vamos falar um pouquinho de como pacificar os conflitos da sociedade. Muito bom. Aqui no Brasil. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho que Obrigada. você vem realizando. Muito obrigada. Bom, nos vemos semana que vem com mais um assunto condominial. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado com as principais informações do segmento. Nos vemos semana que vem.